Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nesta aula referente à disciplina de Fundamentos da Manufatura Sustentável do curso de Engenharia Mecânica da UTFPR no campus Cornélio Procópio, nós falaremos um pouco sobre métricas para manufatura verde e manufatura sustentável. Eu tentei organizar as ideias de uma forma que nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre eventualmente cálculos, fórmulas e meios de calcularmos as métricas relativas à manufatura sustentável. Eu estou trazendo para você que me assiste uma ideia geral do que são as métricas e o que é importante considerar, né? Essa disciplina, como eu acabei de dizer, ela é uma disciplina que está inserida dentro do curso de Engenharia Mecânica no campus Cornélio Procópio, né? Então, de acordo com Huang e Badurdin, o foco da manufatura sustentável, né, é que nós consigamos, né, atingir melhoras no processo dentro do contexto ou dentro de um sistema, né? Então eu posso considerar a manufatura no processo ou no sistema, né? Considerando, né, o triple bottom line, né? Então o tripé da manufatura sustentável, né? As questões sociais, as questões econômicas e as questões ambientais, né? Quando a gente pensa nesse triple bottom line, o que acontece? Nós temos duas situações, nós temos a análise em nível macro, como eu estou marcando aí no texto, e eu tenho a análise no nível micro, né? Quando eu falo no nível macro, né, os critérios macro, nós estamos falando de regulamentações, por exemplo, por meio de leis, né, ou normas, né, tendências de mercado, necessidades da sociedade e o comportamento da sociedade, influências econômicas, né, performance relacionadas à sustentabilidade, né, ambiental e social do processo, né, que vão transformar, né, as entradas, né, em produtos acabados por meio de operações de manufatura. Ou seja, eu estou falando em questões mais amplas, né, que vão afetar essas questões da manufatura sustentável. Quando eu falo em nível micro, né, eu estou analisando questões mais pontuais, por exemplo, o uso de energia, a geração de resíduos, né, que eu vou descartar, né, as preocupações relativas ao operador, como segurança e saúde, né. Então, isso também, essas questões semelhantes a essas, também vão influenciar, né, a performance dos processos de manufatura e também os sistemas, né, assim como os produtos que advêm deles, né, ao longo aí dos pilares da sustentabilidade. Então, quando nós vamos avaliar um ambiente e avaliar questões relativas a métricas de sustentabilidade, o que eu quero dizer é que nós devemos observar em nível macro e nível micro, né? E obviamente o que vai acontecer é que depende dos objetivos estabelecidos para a empresa, né? Onde eu irei atuar, né? Onde eu irei criar as métricas necessárias para a minha empresa, né? Então, quando eu falo em promover sustentabilidade em manufatura,
primordial, né, que nós tenhamos um olhar, uma visão holística sobre o tema, né? Então, e eu não estou falando somente, né, sobre o produto e o processo de manufatura, mas também, né, por dentro dos meios de produção e os sistemas envolvidos no processo de manufatura em questão, né? Nesse sentido, o escopo do nosso estudo, o escopo do trabalho, né, ele vai variar de acordo com a linha de produção, a planta, que é a fábrica, né, a empresa, enterprise aqui, e também em relação à cadeia de suprimentos. É algo, inclusive, que a gente já havia comentado anteriormente, né, onde, a partir do momento que eu começo a estabelecer metas e trabalhar com sustentabilidade dentro da manufatura, dentro da empresa, né, as preocupações que a empresa tem, né, elas deixam de ser somente com o processo produtivo, né, e passam a ser questões mais amplas, né? Então, preocupações mais amplas, onde eu devo ter, né, o controle, ou eu devo observar essas questões. É claro que isso não é feito da noite para o dia, né? Isso é feito, como também a gente comentou em outra aula, isso é feito paulatinamente, aos poucos, de maneira planejada, né? Então, quando eu falo em métricas de sustentabilidade, né, então o que nós queremos é consolidar, né, medidas-chave relacionadas à performance ambiental, econômica e social. Isso não quer dizer que seja simples, né? Em alguns campos pode ser mais simples, por exemplo, medidas econômicas são medidas mais comuns. Habitualmente as empresas elas têm essa expertise, né? Então já tem a prática de realizar medições e se preocupar com questões relativas às questões econômicas da empresa, né? Mais recentemente, quando eu falo mais recentemente, a gente pode falar em questão de 1 a 2 décadas, as empresas também têm se preocupado com questões ambientais, né, e tomado atitudes nesse sentido. E ainda a questão mais difícil dentro do tripé é trabalhar com métricas relativas à parte social. Essa ainda é a mais complicada. De acordo com esses autores aqui, Schwartz, Beloff e Beaver, quando a gente fala em métrica sustentável, né, é interessante que ela tenha algumas características, né, não necessariamente só essas, né, mas serve como guia para que a gente crie métricas dentro da empresa ou utilize métricas já existentes, né. As métricas elas devem ser simples, utilizáveis, facilmente entendidas, né, tenham um custo efetivo razoável, né, seja fácil de serem reproduzidas, né, tem que ser robustas, né, e além disso elas devem ser empilháveis ao longo da cadeia de suprimentos, né. Isso pode parecer estranho, mas quer dizer que eu consigo fazer a análise, fazer uma medição, né, em determinada área ao longo da cadeia de suprimentos e conseguir fazer a junção desses dados obtidos por essas métricas que a gente está avaliando, né. Além disso, elas devem ser protetivas às informações do proprietário, né, da empresa. Então, ou seja, elas muitas vezes, né, e é interessante que elas não revelem dados confidenciais da empresa, né. Isso
é bastante interessante, né? No entanto, uma tentação comum que existe, né, de forma geral, é que quando se faz o projeto das métricas, se cria as métricas, né, tem-se a tendência de se considerar muitos fatores, né, o que faz com que essas métricas elas sejam menos versáteis e menos utilizáveis, ou seja, é interessante que a gente faça um balanceamento, né, dos dados que vão ser considerados no cálculo dessas métricas por uma questão de facilidade e de uso das métricas. Então eu consigo fazer com que essas métricas sejam utilizadas, né, de maneira mais simples, né. Essa figura que está aqui, ela é bastante, não é da área de manufatura sustentável, mas o site que está aí não é de manufatura sustentável, mas ela é bastante ilustrativa no seguinte sentido, né? Ela fala de métricas sustentáveis, né, e fala find your best fit, né? Ou seja, aqui é da área de arquitetura, mas na prática, quando a gente fala de outras áreas relativas à sustentabilidade, isso também acontece, né? Na verdade, o que acontece é que eu preciso, né, a empresa precisa, ela às vezes tem a necessidade de métricas específicas para a sua área de atuação, né, para o seu campo de atuação, né? E aqui nós temos um exemplo, né? Então, é melhor que a gente tenha um conjunto de métricas que sejam simples, né, e amplamente aplicáveis, né? E caso a gente necessite, falando, não, então nós precisamos fazer análises mais detalhadas, específicas, a sugestão que os autores dão aqui, por exemplo, né, é que nós tenhamos métricas complementares, né, para que essas métricas complementares elas atendam às necessidades de indústrias especializadas. Por exemplo, né, quando a gente considera as emissões de gases de efeito estufa, emissões de gases de efeito estufa são métricas complementares dentro de uma categoria que eu vou nomear daqui a pouco, né, que é emissão de gases poluentes. Então, dentro de emissão de gases poluentes, a gente tem uma métrica complementar que é bastante utilizada, que é a medição de gases de efeito estufa. Então é interessante que, na tentativa, né, de se criar métricas mais simples, mais utilizáveis, eu possa fazer essa criação de métricas complementares que vão atender a um grupo específico, né? Então, como que a gente define métricas sustentáveis, né? Então, quando a gente for definir, né, é interessante que nós estaremos sujeitos a questões jurídicas, né? Então, por exemplo, legislação de uma região, de um país, né? E essas legislações elas tendem a afetar as métricas. Um exemplo bastante comum é no caso da área de automobilística, né, a área automobilística, onde nós temos, né, leis que caracterizam a quantidade de poluentes que um carro deve emitir, né, e isso acaba obrigando as indústrias que fabricam esses veículos a criarem métricas específicas, né, mas essas métricas específicas elas não podem ser aleatórias, elas devem estar baseadas na legislação correspondente, né? Então o limite das métricas, né, ela deve estar relacionada à legislação que já existe e que obriga que elas sigam, por exemplo, um certo limite para a emissão de poluentes, né? E estão relacionados esses indicadores, né, à utilização de recursos, à redução do descarte de materiais, né, waste, e
o descarte de poluentes, de forma geral, né? De acordo com os autores que eu citei agora há pouco, né, e eu acho bastante válida essa classificação deles, né, como starting points, né, então pontos de início de trabalho, né, eles sugerem 5 áreas, né? Então eles sugerem intensidade de material, intensidade energética, né, consumo de água, né, emissão de produtos tóxicos e emissão de poluentes, né? E aqui, emissão de produtos tóxicos está diferente, né? Está separado, porque nem todo material que você descarta ele é tóxico, né? E produtos tóxicos são uma ameaça significativa para a vida, né, selvagem, para o meio ambiente, para a população de forma geral, né, os seres vivos. É interessante o seguinte, é bastante interessante isso continua sendo uma realidade e há algum tempo, né? Se você for pesquisar a respeito de métricas de sustentabilidade, você vai observar que existe uma infinidade de métricas diferentes, né? E é difícil descobrir qual é melhor, né, e qual é melhor para a sua aplicação. Então, aqui o que eu estou dizendo aqui é que cada um tem as suas próprias ideias, né, e é necessário que essas métricas elas evoluam ainda, né? Porque não existe um acordo, né, a respeito das métricas de sustentabilidade. O que é importante é que essas métricas elas sejam ou possam ser integradas, né, inclusive com outras métricas já existentes em outras áreas. É interessante que quando a gente fala em métricas de sustentabilidade, né, uma empresa geralmente ela já trabalha com índices, né? Então ela mede, né, por exemplo, índices de produtividade. Então ela já trabalha com índices e indicadores, né, que vão mostrar se o que está sendo produzido de forma adequada, né? Um exemplo que trabalha muito com indicadores, métricas, índices, é a manufatura Lean, a manufatura enxuta, né, o sistema Toyota de produção. Então, as empresas já têm o costume de trabalhar com isso. A diferença é que, quando a gente fala de sustentabilidade, são métricas diferentes. E, geralmente, no início, a ideia é que sejam criadas essas métricas, né, o estudo, a área, de uma forma separada, e esses dados sejam trabalhados, a cultura seja criada e ao longo do tempo essas métricas, esses índices, eles vão sendo incorporados, né, às outras métricas já existentes nas áreas da empresa, né? Então, quando a gente fala de métrica ainda, né, então selecionar as métricas para manufatura sustentável não é algo inerentemente intuitivo, um processo inerentemente intuitivo, né? Ao contrário, por exemplo, que acontece com métricas econômicas, como eu disse faz um pouco tempo agora, né? Quando a gente fala de métricas econômicas, isso já está ambientado dentro da empresa, então é algo mais fácil, né? Então, por exemplo, custo unitário ou custo por peça produzida, né? Então, mas quando a gente fala de métricas sustentáveis, né, é interessante também, e isso traz a dificuldade, né, é que essas métricas não necessariamente elas estão relacionadas à função, né, que a peça está sendo manufaturada. Então, ela pode acontecer dela estar um pouco à parte, né, do processo produtivo. Eu tenho que levar em consideração questões
por exemplo, mais não só qualitativas às vezes, mas questões, aliás, quantitativas, mas questões qualitativas, por exemplo. Então, fica um pouco complicado da visualização, né? Quando a gente fala do impacto ambiental, então uma análise completa disso, né, e da sustentabilidade, obviamente, esse tipo de análise requer um número muito grande de métricas, e isso pode ser trabalhoso, né, pode ter um custo, e provavelmente vai ter um custo relativamente alto, mas é importante que a gente observe que existe um retorno, né? O retorno, já pesquisas mostram, né, dados de aplicação de métricas sustentáveis em empresas, em indústrias, mostram que o retorno é considerável, né? E o retorno econômico, e isso é muito bom para se trabalhar com as métricas, né? Então, quando eu trabalho com métricas de sustentabilidade, o tempo e o custo, né, vão limitar essas métricas. Ou seja, eu devo fazer um estudo muito bem feito, né, para que eu faça a escolha adequada dessas métricas, né? Então eu vou ter que escolher de forma apropriada um conjunto de métricas, né, para que eu tenha no final do processo de criação, da cultura de análise, né, eu tenha uma conclusão que seja uma conclusão importante para a empresa e que seja utilizável. Quando a gente fala dos 3 aspectos, né, da sustentabilidade, né, nós podemos, de certo modo, dividir métricas, né? Então eu posso ter métricas que estão relacionadas à sustentabilidade. Eu tenho métricas para a sociedade, como está aqui no cantinho, do lado direito, abaixo, né? Métricas relativas ao meio ambiente, ecológicas, né? Métricas econômicas, né? E posso ter métricas múltiplas, né? E esses círculos aqui, ilustrando a sustentabilidade, eles nos mostram como esquematicamente, né, como funciona essas métricas dentro da sustentabilidade. Então nós temos os 3 aspectos: o aspecto econômico, o aspecto social e nós temos o aspecto ambiental. Como apresentado anteriormente, eu tenho a interseção entre esses aspectos e no centro eu tenho o que de fato é sustentável, né? E aí, para que nós tenhamos métricas sustentáveis, eu devo ter métricas que consideram tanto o aspecto econômico, como ambiental, como social. E aí eu tenho métricas sustentáveis. No entanto, eu já havia comentado em aula anterior, né, e nós estamos trabalhando na disciplina como Green Manufacturing, manufatura verde, né? Na manufatura verde a gente considera aspectos econômicos e ambientais, por exemplo. E aí eu tenho métricas de ecoeficiência. Então eu estou levando em consideração o lado econômico e o lado ambiental. A mesma coisa pode acontecer se eu estiver considerando aspectos sociais e ecológicos, né, ambientais, e aí eu tenho métricas socioecológicas, né? Então é importante que a gente tenha, ao menos em mente, essa visão das possibilidades dentro de métricas relacionadas à sustentabilidade. Essa figura aqui, ela é baseada na casa Toyota, né? E ela mostra que, de maneira simplificada, o que está envolvido, né, quando a gente trabalha com um sistema de métricas, né,
e com a filosofia de manufatura sustentável. O que acontece? Na base, né, então, dessa casa, a gente tem o Triple Bottom Line, aqui, então, os impactos econômicos, os impactos ambientais, os impactos sociais, né? A gente pode ter, né, e é a sugestão dos autores aqui, né, a metodologia 6R, que é a análise de reduzir, reutilizar, reciclar, remanufaturar, reprojetar e recuperar, né? Nós temos a análise Total Life Cycle Focus, né? Ou seja, que está relacionada a análises, né, avaliações de ciclo de vida, onde eu considero um produto, serviço, etc., no caso da manufatura, um produto, um sistema, né? Nós consideramos aqui a etapa de pré-manufatura, manufatura, uso e pós-uso, ou seja, eu considero, se for um produto, por exemplo, né, eu considero toda a vida desse produto, desde quando ele era matéria-prima até e começa a sofrer as transformações até o momento em que ele está pronto para o uso, é usado, né, e depois, geralmente, o que a gente faz o descarte, o reaproveitamento, etc., né? Então, o que nós temos subindo, né, na casa aqui, né? Então, quando dentro da análise no sistema de métricas, né, nós temos o processo de métricas aqui à esquerda, né, onde eu tenho os tipos, né, análise, as métricas de processo, né, e do outro lado nós temos as métricas do produto, né. E aqui no centro a gente tem as questões, né, relativas aos stakeholders, né, aqueles que estão envolvidos com a empresa de certa forma, né, com a manufatura de certa forma, né, os interesses que esses atores têm dentro do processo, né? Então eu tenho consumidores, empregados, governos, comunidades, né, fornecedores, acionistas, etc. Ou seja, eu devo no meu processo, métricas de processo ou métrica de produto, levar em consideração todas essas questões, né? E lá a gente tem o sistema de métricas, né, aplicados à linha de produção, à planta, né, à empresa, à cadeia de suprimentos, né? Ou seja, essa figura aqui é bastante interessante porque ela, de uma forma relativamente simples, né, ela mostra que um sistema de métricas, né, ele é algo relativamente complexo, né, mas que pode ser aplicado em vários níveis da empresa, né, e pode ser, de certa forma, de simples aplicação, a princípio. Então você pode começar desde aplicações mais simples até algo mais complexo. Então posso começar desde uma análise voltada, por exemplo, para um processo, métricas de processo em uma linha de produção, né? Ou um produto, a linha de fabricação de um determinado produto e tentar fazer, né, criar essas métricas de sustentabilidade e fazer melhoras no processo ou no produto, né? Quando a gente pensa em uma métrica, de uma maneira bem simples, né, é claro que vão existir métricas mais complexas do que essa ideia que eu estou passando aqui, mas de uma maneira bem simples, né? Quando eu vejo uma métrica, né, essa métrica ela é uma razão, né? Ela é uma razão e ela pode ser uma razão entre, por exemplo, né, consumo de fontes, né, ou emissão de poluentes, né, por algo que está saindo da linha de produção, por exemplo, um produto, né, em
em termos físicos ou financeiros. Ou seja, eu tenho a emissão de poluentes de um produto, digamos, uma embalagem para iogurte, né? O quanto de poluentes que essa embalagem gera, geralmente por quilo, né, por tonelada, depende do produto, né? Fora do país pode acontecer que a medida seja libra também, pounds, né? Por unidade, por exemplo. Então, a emissão de CO2 é emitido X quilogramas de CO2 por tonelada de produto gerado, né? Ou então é emitido X quilogramas de CO2, né, de gás de efeito estufa, por dólar introduzido na produção, algo do gênero. Então, de forma bem simples, a gente pode definir uma métrica como uma razão, né? Uma razão deste modo, né? Então, para calcular as métricas, né, todos os impactos dos numeradores e as saídas, eles são normalizados, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está colocando em função de 1 quilograma de produto, mas poderia ser também, como eu citei, por tonelada de produto, né? Digamos que a gente estivesse avaliando o impacto da produção. A gente criou uma métrica que avalia o impacto, né, a emissão de gás de efeito estufa na produção de soja ou de milho. A gente poderia criar, né, uma métrica onde eu tenho a emissão de CO2 por tonelada de soja produzida. Então a gente poderia criar, dependendo da área, ou as métricas com essa normalização em função de outras, de valores maiores, né, por exemplo, no caso aqui, o peso, né? Outra questão que pode ser e deve ser quando a gente está falando de sustentabilidade inserida, né, são performances sociais, né? Então, a questão é que quando a gente fala das questões sociais, eu já falei que medir questões sociais é relativamente complexo, e dividir, avaliar o impacto dessas questões sociais relativas ao seu produto, à sua empresa, sua linha de produção, também é relativamente complexo. Mas eu posso fazer isso desde o impacto que eu causo na vida dos operadores, dos funcionários da minha empresa, até as comunidades externas, né? Isso é possível, e quando a gente trata de sustentabilidade, a gente deve fazer isso, né? Então, é importante que a gente se preocupe e desenvolva denominadores que capturem, né, indicadores sociais e que tragam benefício. Os desafios estão relacionados, por exemplo, à questão que, quando a gente fala de questões sociais, as questões sociais estão carregadas de valores, né? Então, por exemplo, onde você está inserido, a região do mundo que você está inserido, isso, por exemplo, traz um efeito sobre as métricas que você está avaliando, né? Outra questão interessante é a questão de tempo. Então, além de ser dependente do lugar, ainda é dependente do tempo. Ou seja, eu necessito de mudanças, né, de reavaliações, revisões constantes da métrica que nós criamos dentro da empresa, né? Agora, é interessante que quando a gente fala de métrica, né, existe uma regra simples para as métricas, né, que é de quanto menor, melhor.
né? Inclusive algumas métricas, né, existem algumas métricas que inclusive podem ser negativas e seguem o mesmo critério de quanto menor, melhor, né? Então, quando eu falo quanto menor, melhor, significa que quanto menor a métrica, né, valores pequenos de métrica indicam que o impacto do processo é menor, né? Ou seja, o seu numerador é menor, ou então a sua saída do processo é maior, né? O denominador é maior. Então, e essa regra ela pode ser usada para avaliar relativamente a performance dos processos de manufatura em termos, como eu citei, né, do impacto por unidade produzida, né? Então, é interessante que a gente tenha isso em mente, né, que o que nós estamos fazendo aqui com a criação de métricas sempre na tentativa de avaliarmos o impacto do que está acontecendo, né, na minha empresa. O nosso foco aqui é a produção, mas é válido também para questões relativas a serviços, né? Aqui um exemplo que eu inseri na apresentação. Não estou fazendo juízo de valor se essas métricas são boas ou se são ruins, mas são duas métricas, uma métrica que avalia a linha de produção e a outra métrica que avalia a planta, né, que seria a fábrica, né, nos níveis de linha de produção e planta, onde a gente tem, ele está chamando aqui, ela está chamando de LI-SI e PLA-SI, né? E aí você tem esses dois índices, e aí você pode ter a possibilidade e cria subíndices, né? Faz o agrupamento por áreas, por tipos de métricas, né? Pode fazer um subagrupamento ainda, né? E você tem, enfim, as suas métricas a serem avaliadas. E é interessante que ao longo do processo, essa figura ela demonstra esquematicamente bem o que acontece e que vale para outras métricas, é que eu tenho a etapa de medição, né, das métricas, então eu estou analisando, capturando os dados, né? Eu tenho a normalização, então eu vou criar uma escala para essas métricas. Eu tenho uma fase que é bastante importante e de difícil, é complicado que a gente crie os pesos, mas é necessário que eu crie pesos dentro das métricas que eu estou avaliando, né? Qual métrica é mais importante, qual é menos importante, e eu defina isso dentro da minha análise, né? O que eu vou olhar primeiro, né? Por exemplo, métricas relativas ao consumo de água. Para a minha empresa, essas métricas são mais importantes, mas eu também criei metas relativas à emissão de poluentes. Então, como o consumo de água é o meu foco inicial, a princípio, dentro dessa análise que eu criei, eu vou considerar, né, o consumo de água com um peso maior do que a emissão de poluentes, por exemplo. Depois tem a fase em que nós agregamos essas métricas, né, e aí o ciclo está completo e eu posso fazer a análise dessa métrica. Como eu disse, não estou fazendo aqui juízo de valor desse tipo de métrica citada nesse artigo de 2018, mas ele representa bem como funciona a criação ou a dinâmica da utilização de métricas relativas à sustentabilidade dentro da manufatura, né? Então, quando a gente fala, né, de métricas sustentáveis, né, quais são os aspectos fundamentais que nós devemos medir e que eu já
citei eles de forma geral e aqui a gente pode tratar um pouco de forma mais detalhada, né? Nós temos a intensidade de material, que é expressa em quilogramas ou uma unidade equivalente, né, de material descartado, ou seja, não convertido no produto desejado, né, por unidade de saída, né? E é interessante que água e ar não estão incluídos. Além disso, né, quando eu falo em intensidade de material, a partir do momento que nós começamos a pensar em questões de sustentabilidade, né, então digamos que eu criei as métricas dentro do processo convencional que nós temos dentro da manufatura, dentro da empresa, né? A partir do momento que nós pensamos em questões sustentáveis, eu posso e devo, né, fazer algumas perguntas, né, na intenção de modificar o processo, né, sempre com a intenção de melhorar essas métricas, ou seja, diminuir o impacto do meu processo, né, no caso aí de intensidade de material, como por exemplo nos questionar se é possível realizarmos a reciclagem, né? Se é possível que a gente faça um reprojeto do produto para que ele tenha condições de reuso, né? Então esteja previsto o reuso desse material, né? Então, outras questões, né? O produto ele tem potencial para ser remanufaturado, né, após o uso, né? Os materiais que são usados, eles são de fontes renováveis ou são de fontes minerais, geológicas, né? Material virgem, né? Por exemplo, na produção de peças e equipamentos em alumínio, por exemplo, né? Qual é a fonte disso? Ou seja, isso tudo impacta a nossa métrica, né? Então, se eu usava só material virgem, por exemplo, eu passo a usar materiais frutos de reciclagem, isso com certeza tem um impacto na métrica e muito provavelmente eu expresso uma melhora, né, nessa métrica. Outra questão que a gente pode avaliar, né, outro campo, né, outro aspecto, é a intensidade energética do processo, né, que pode ser expresso em BTU, né, ou equivalente, também por unidade de saída do processo, né, e que vai fazer a captura de melhorias, né, como, além disso, né, refletir melhoras de eficiência, né, como a cogeração de energia, né? A gente tem casos, por exemplo, de intensidade de energia, uso de energia, né, uso de painéis fotovoltaicos, por exemplo, onde o que está acontecendo? A gente passa a usar uma fonte de energia mais limpa, que é a luz do sol para geração de energia, né? Ou no caso da cogeração, a gente tem casos de usinas de cana-de-açúcar, onde elas usam a palha da cana para a produção de energia. Mas nós podemos nos preocupar com questões, por exemplo, qual é a fonte da energia utilizada, né? No Brasil, a gente tem fontes de energia, geralmente nossas fontes de energia são mais limpas, né? Principalmente hidrelétricas, mas a gente ainda usa bastante, consideravelmente, né? Nós usamos energias não tão limpas, né? Então, a gente deve ter essa preocupação, mas se a gente for observar outros países, isso é mais crítico, por exemplo, né? Então, é possível fazer melhorias na eficiência energética, né? E reduções no desperdício de energia. É interessante, por exemplo, um webinar que eu indiquei recentemente, onde os professores da Universidade de Cambridge, eles comentam a respeito de um estudo que eles fizeram na Europa, na busca de fábricas que produziam veículos, né, e que
estavam trabalhando com questões de sustentabilidade, onde descobriram a fábrica da Toyota que ao longo de 14 anos eles melhoraram, né, a performance relativa à eficiência energética da fábrica, e com a energia que eles fabricavam um carro há 14 anos atrás, eles fabricam 4 carros hoje em dia, ou seja, eles foram buscando todas as fontes de desperdício de energia e foram cortando essas fontes, melhorando o processo e tiveram esse ganho extraordinário aí, né? Consumo de água também é outra preocupação, que nós podemos criar métricas relativas ao consumo de água, né, que pode ser expressado em litros, né, de água fresca, né, água tratada, excluindo a água da chuva, por unidade de saída, né. No entanto, nós sabemos que a água da chuva vem sendo utilizada, né, justamente no sentido de melhorar questões sustentáveis, né, das empresas, né? E eu poderia, por exemplo, criar aqui uma métrica complementar que considerasse as perdas relativas à água da chuva, né? Então, o local, a fábrica onde eu trabalho, já adotou o uso de água da chuva para uma determinada aplicação, né? E eu gostaria, né, nós gostaríamos, a equipe gostaria que esses dados entrassem como dados, métricas relativas à sustentabilidade. Então, também é possível que a gente faça isso. Outros fatores podem ser considerados, por exemplo, o reuso de água descartada, dessalinização e melhoras na eficiência de transmissão da água, redução de evaporação e etc. Ou seja, eu estou perdendo menos água e acabo melhorando a eficiência sustentável relativa ao consumo de água, né? Emissão de substâncias tóxicas, também expressa em quilogramas por unidade de saída, né, de material tóxico por unidade de saída. Geralmente, essas emissões de materiais tóxicos estão sujeitas à legislação. Então, como eu disse lá em relação à emissão de poluentes de veículos, né, seja aqui no Brasil, na Europa, Estados Unidos, Japão, etc., a legislação para a emissão de produtos tóxicos, existe uma legislação que controla esses limites, né? Mas a gente sabe que o ideal é que sempre a gente procure, enquanto trabalhando com sustentabilidade ou não, a gente procure reduzir essas emissões de materiais tóxicos, né? E quando a gente fala de emissões de materiais tóxicos, a gente ainda deve fazer considerações relativas, por exemplo, ao grau de toxicidade desse material, tecnologias de tratamento, né, e os caminhos de exposição aos humanos, né, e aos ecossistemas frágeis, né. É interessante, por exemplo, na região de Londrina, e a gente poderia citar isso como um ecossistema frágil, né, um exemplo de ecossistema frágil, ou de uma aplicação de seres vivos que sofrem por essas questões, né, é que no dia a dia, soja, milho, etc., eles recebem bastante agrotóxicos. Na região de Londrina existe uma fábrica de fios de seda, e essa fábrica de fios de seda ela tem parcerias com produtores na região que criam os bichos da seda. E os bichos da seda eles se alimentam da folha da amoreira. E essa folha da amoreira, né, a amoreira ela deve ser orgânica. Por quê? Porque os bichos da seda eles têm uma altíssima sensibilidade, né, ou seja, os agrotóxicos são tóxicos, né?
já são tóxicos para nós. Para eles são muito mais. Pequenas quantidades já matam os bichos da seda. Então existe uma interferência de plantações de milho, soja, trigo ao redor que acabam muitas vezes contaminando as plantações orgânicas de amoreira e acabam matando os bichos da seda, né? Por fim, a gente tem as emissões de poluentes, que pode ser expressa em quilograma de poluentes emitidos por unidade de saída, né? Por exemplo, a gente tem substâncias que causam eutrofização, né? No caso, a eutrofização é relativa à água, né? E aí é medido em fosfato, massa de fosfato equivalente, ou seja, é a poluição da água. E eu posso ter outros fatores que vão ser considerados, né? Como o impacto à saúde, ao meio ambiente, né? O ritmo das reduções desses poluentes ao longo do tempo e gases de efeito estufa que não são o CO2. O CO2 é o gás de efeito estufa mais comum que a gente tem. Muitas vezes a gente converte a poluição, né, o impacto da poluição em CO2, né, então gás CO2, mas existem outros gases que também que poluem, trazem prejuízo à emissão de poluentes e que eu posso utilizar nas minhas considerações, né? Os gases de efeito estufa, por exemplo, a gente já tinha até citado Greenhouse Gas Emissions aqui. O que acontece é que eles são, né, um sub-item uma métrica complementar dentro das emissões de poluentes e nesse caso aqui podem também ser expressos em quilograma de dióxido de carbono equivalente emitido por unidade de saída, né? E como eu disse, uma métrica complementar dentro da categoria de emissão de poluentes, né? Outros fatores podem ser criados e, como eu disse, não significa que esses são os únicos, né? Os únicos aspectos, né? E a gente pode ter outros aspectos a serem avaliados, né? E é interessante que a gente, quando nós trabalhamos com questões relativas à sustentabilidade, a gente deve ter em mente que essas questões elas mudam de acordo com a região geográfica, a cultura, os processos de produção e outras características que podem vir à tona dependendo de onde nós estamos, né? E que nós, como eu tinha dito lá atrás, é importante que a gente tenha a noção, né, do peso que a gente atribui aos aspectos que a gente está avaliando. Quais são, de acordo com os objetivos estabelecidos pela empresa, pela indústria, quais são os indicadores que têm um peso maior e qual é esse peso, né? E é interessante que, apesar da complexidade, as organizações já utilizam métricas em seu dia a dia e métricas sustentáveis guardam suas semelhanças com as métricas já utilizadas. Assim, é interessante notar que a performance de uma organização deve ser medida, e isso, a sustentabilidade, é um aspecto da performance, né? E a tendência é que esse aspecto ligado à sustentabilidade, ele vá ganhando importância ao longo do tempo. Primeiro, vai ganhar importância por quê? Primeiro, por leis, né? Não necessariamente em ordem, né? Mas a gente tem as leis que ficam mais rígidas nesse sentido, né? Outra questão é que os recursos estão ficando contaminados e escassos, né? Então imagine você que eu trabalho em uma empresa, sou responsável por um setor que trabalha com métricas sustentáveis e um dos problemas que nós enfrentamos é porque a água ela está cada vez mais poluída e eu preciso produzir cerveja, né? Então
como trabalhar com isso. Então é interessante que se todos seguissem, a água está, questões sustentáveis, a água seria mais limpa e seria mais fácil de trabalhar. Outra questão também é a mudança cultural, né, que também a gente já comentou e tem pressionado e vai continuar pressionando ainda mais, né, as empresas para que elas meçam dados relativos à sustentabilidade. Então, a própria cultura tem mudado, né? Espero que continue mudando, mude mais, mas essas pressões da sociedade também farão com que as empresas busquem métricas sustentáveis cada vez mais, né? Agora, qual é a relação entre as métricas sustentáveis da organização, né? Quando a gente pensa em questão de performance da organização e o gerenciamento do sistema, né? É interessante a gente observar o seguinte: à medida que a organização aprende com esses novos indicadores, né, à medida que a gente vai desenvolvendo esses novos indicadores, coletando, analisando, né, e reportando de forma separada, a gente vai criando uma cultura. Então esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo é o quê? Desenvolver, coletar, analisar e reportar. A sugestão, né, é que isso seja feito de forma separada daqueles indicadores de rotina, né? À medida que o tempo vai passando e a empresa vai ganhando experiência, sempre dentro de um plano de objetivos e metas, onde eu tenho prazo a cumprir, metas a cumprir, é interessante que, a partir do momento, então, que essas métricas elas já foram estabelecidas e refletem, né, os padrões de operação da empresa, né, elas podem passar a integrar, né, os sistemas de medição de performance regulares da empresa. Ou seja, à medida que aquilo vai ganhando corpo, né, que métricas relativas à sustentabilidade vão sendo introduzidas dentro da cultura da empresa, eu já posso introduzir essas métricas dentro do sistema comum da empresa, né? E é interessante que qual que é um fator chave de sucesso para essa integração, né, é a invisibilidade das diferentes métricas de sustentabilidade. Como assim invisibilidade? É que as métricas elas se tornam algo tão natural que aqueles que estão envolvidos no processo, eles trabalham com essas métricas de forma bem natural e imperceptível, né? Então, tem até 2 exemplos aqui, onde fala, mas essas métricas são, medição dessa performance, é só mais uma rotina, né, da empresa, né? Então tá tudo integrado, né? E isso pode levar a indicadores de sucesso da empresa, e essa é a perspectiva que nós temos que aconteça no futuro. E a aplicação dessas métricas de sustentabilidade, né? Então, a partir do momento que eu eu construo as métricas, né, e os seus processos, né, as medidas podem ser usadas em vários campos, né, para guiar melhoras. E é interessante o seguinte, que a gente tenha capacidade, ou é importante que a gente faça o benchmark, né, que a gente compare as nossas métricas, os resultados de nossas métricas, né, considerando o meio interno da empresa com o meio externo, inclusive, né, então a gente faça
esse levantamento de métricas e compare dentro da empresa como estava antes, como está agora, como um setor está, como outro setor está, como uma linha de produção está, como outra está, né? E é importante, se possível, que a gente faça essa comparação com empresas, né, que tenham o mesmo ramo, sempre que possível. Também é importante, né? O caso das empresas que fabricam, as montadoras que fabricam carro, é um exemplo interessante, porque eu tenho todas as empresas fazendo essas medições, né? Por exemplo, desenvolvendo motores mais eficientes, e eu posso facilmente comparar o desempenho de uma empresa com o da minha empresa, né? É importante que a gente faça, né, o acompanhamento do progresso ao longo do tempo, então eu gere um histórico do que foi acontecendo ao longo do tempo, diante das diferentes métricas que eu adotei, as diferentes áreas de atuação, né? Que a gente faça essa avaliação dos processos, então eu tenha condições desde o início de avaliar o processo e trazer melhorias para esse processo, para que as minhas métricas escolhidas, nós tenhamos condição de melhorá-las, né? Que eu faça esse empilhamento, como eu citei lá atrás, ao longo da cadeia de suprimentos. Então, eu tenha, por exemplo, uma mesma métrica em diferentes etapas da cadeia de suprimento, e eu tenha condição de juntar todas essas informações, né? E também que a gente tenha condições de integrar métricas com outras ferramentas, né? Uma delas eu vou entrar em maiores detalhes numa aula específica, vou fornecer um material para vocês, mas, por exemplo, a gente tem Total Cost Assessment, né? A avaliação de custo total, Practical Minimum Energy, Life Cycle Inventory e Life Cycle Assessment, né, que é análise de ciclo de vida. Essa aqui nós teremos uma aula específica para tratar dela, que é uma das mais comuns, né? Então eu tenho outras ferramentas para análise. E é interessante, e aí eu vou chamar a atenção para isso, quando eu falo de avaliação de ciclo de vida, né? Então eu considero ao longo da vida do material, do produto que eu estou produzindo, por exemplo, né? Eu tenho desde esse material, lá, esse produto na fase de matéria-prima bruta, passando por manufatura, embalagem, distribuição, uso, e aí depois o descarte ou reutilização, o que seja, né? E é interessante a gente observar, por exemplo, que eu tirei lá do livro Green Manufacturing, por exemplo, numa análise de ciclo de vida, né, 81% das emissões de CO2 de um veículo ocorrem durante a fase de uso, né? Aí 88% das emissões de non-methane volatile organic carbon emissions, então emissões que não sejam metano, né, ocorrem durante a fase de produção de combustível, né, e 83% de emissões sujas ocorrem durante, né, a fase de manufatura do veículo, ou seja, dependendo do foco, das métricas que a gente está usando, a gente perceberia que um peso, né, em relação, quando eu falei com você que me assiste aí, quando eu falei dos pesos, né, então se eu estivesse preocupado com a emissão de CO2, a fase de uso do veículo seria mais crítica, né? Se eu estivesse preocupado com essas dust emissions, a fase de manufatura do veículo seria mais crítica. Mas nós falaremos mais a respeito de análise de ciclo de vida, né? Então, quais são questões metodológicas que surgem quando eu estou medindo sustentabilidade, né?
É interessante que muitas medidas são novas e a gente não tem confiabilidade nessas medidas. Então a gente deve tomar um certo cuidado, né? Deve observar onde estamos pisando e, dependendo da situação, ir com calma e construindo o conhecimento aos poucos, né? Quando a gente fala do staff da empresa, né, existe uma lacuna de experiência ao coletar, reportar e analisar os dados, né? É difícil de saber, né, o que medir, né, quais medidas são apropriadas para questões particulares relativas à sustentabilidade, né? Criar os pesos, né? Como eu acabei de dizer mais uma vez, e está escrito aqui, né? Criar os pesos é algo complicado, né? E dependendo da maneira como você cria essa escala de peso, você ainda pode criar tendências, né? Então eu posso, digamos, eu posso pesar a mão mais para um lado do que para o outro, né? Para um aspecto e o outro, isso não ser adequado para os objetivos que a empresa estabeleceu, né? É interessante que fatores qualitativos podem ser mais importantes do que outros fatores quantitativos, né? Só que fatores qualitativos eu não consigo medir, né? E é interessante que geralmente quem está gerindo essas questões ele vai focar no que pode ser medido, né? Então, se é mais fácil trabalhar com aquilo que é medido, né, que é quantitativo, né? Qual é a definição de sustentabilidade com sucesso para a organização e o que medir para atingi-lo, né? O que é mais importante? Intensidade de energia, consumo de água, né? A boa medida do sucesso depende do interesse e do contexto em que se está inserido, ou seja, né, depende da empresa, depende do ramo que se está inserido, da região e diversos fatores. Então cada caso é um caso, né? Por que é importante ainda a gente medir sustentabilidade, né? Definir e melhorar, né, rotinas organizacionais dentro do processo de manufatura, né, tem que começar em algum momento, tem que começar em algum lugar, né? E a gente pode começar por questões de sustentabilidade, né? As medidas, elas proporcionam indicadores, né, que podem ser usados para que melhoras dentro daquela área, dentro daquele setor, sejam realizadas, né? Que terão impacto relativos à sustentabilidade, mas que são importantes de forma geral, ou seriam importantes dentro da empresa, mesmo que não estivéssemos trabalhando com questões sustentáveis, né? E é interessante que a gente observe que as medidas de sustentabilidade que foram desenvolvidas, né, elas vão ser aplicadas e a gente pode e deve, né, fazer um refinamento desses dados, né, melhorar esses dados. É uma melhoria contínua, né? Não é porque criamos, né, que pode... que será fixo, né? Então, geralmente, quando a gente começa errando e vai aprendendo com os erros, né? O benchmarking, né, e o aprendizado de novas rotinas organizacionais, né, de outras empresas, né, é essencial para que a gente melhore a gestão, né, sempre que possível, a gestão dentro da empresa, né? E é interessante que esses indicadores, inclusive, facilitam a comunicação entre empresas, entre organizações. Então, serve como
um facilitador de comunicação entre as empresas. E é importante, uma sugestão é que, se vamos trabalhar com métricas sustentáveis, que a gente comece pelo simples, né? É interessante também, né, que sempre que a gente, in order to manage something, you must measure it. Without measurement, you can't tell management's actions are making the situation better or worse. Independente se estamos tratando de questões de sustentabilidade, né, ou que não estamos tratando de métricas sustentáveis, né, para que eu faça gestão de algo, é importante que eu faça essa medição, né? Então, o quão efetivo ou efetiva é a medição é uma questão da maneira como eu criei, adotei e estou trabalhando as métricas, né? Mas é interessante que, se eu não faço medidas, eu não consigo observar, né, se a situação está melhorando ou piorando. E isso vale para a sustentabilidade, né? É interessante também que, quando a gente fala de gestão de sustentabilidade e métricas, né, nós estamos ainda numa fase de desenvolvimento inicial, né? E, como eu acabei de dizer, geralmente, né, há muito a se aprender, né? Então, ouvir é muito importante e a gente acaba errando, né? Então, é interessante que nós possamos ter a oportunidade de fazer, observar e praticar mudanças de estratégia, né, para que a gente melhore e atinja o sucesso com iniciativas relativas à sustentabilidade, né? Como está aqui na observação, muito frequentemente, quando medimos algo pela primeira vez, cometemos erros. O importante é continuar melhorando e relacionando sempre com os objetivos estabelecidos. Então é muito importante que tenhamos um plano bem organizado relativo a essas questões, né? Aqui nós temos as referências bibliográficas, né, utilizadas nessa aula. Agradeço a você que me assistiu até aqui e espero que te encontre em uma próxima oportunidade. Muito obrigado.